Boa noite. Vamos então aproveitar esses momentos, né? Eu pensei que só iria só numa próxima vez, mas como tivemos é, aqui é reunião de treinamento, né? O esforço cristão. Esforço cristão. Então tem umas casas de oração que é esforço cristão, outras são reunião de treinamento, né? Ah, antes era. Ah, entendi. Entendi. Exatamente. Além de ser um esforço, é uma reunião para os mais novos treinarem, né? Desenvolverem. Interessante é isso, né? Porque em congregações, só quem cresce muitas vezes é o pastor, né? Porque só ele que fala, né? Nós temos algo muito bom no nosso meio, dá oportunidade dos jovens desenvolver, né? E treinando, se tornarem pregadores e ensinadores da palavra de Deus. Isso é um grande privilégio. Você pode, se conseguir colocar lá, nós vamos dar continuidade àquele, os botões da família. Isso. Você não passa ainda não? Quem lembra o primeiro botão ali, o botão principal para se ter uma família? Quem lembra? Vontade de Deus, isso. Segundo, quem lembra? Sem olhar aí, tá, moça? Não, não, isso é dos botões da vida, esses são os botões da família. Para se adquirir uma família, um casamento, de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus. Segundo, mesma julgo igual, mesma fé. Isso, pode passar. Quem lembra o terceiro? Não, esse é o quarto. É algo, eu vou dar uma dica. Começa com A, termina com mor. Foi fácil, né? Amor, isso. E nós vimos que o amor tem que ser de corpo, alma e espírito, né? Não basta amar por amizade ou por aparência. Um amor que o espírito se conecta, se liga. O amor, então agora vem o perdão, não é? Pode passar. Isso tudo aí está relacionado a um casamento. Você quer ter um casamento feliz? Não pode faltar nenhum desses botões. E próximo, vamos ver lá agora. Abnegação. O que vocês entendem? O que vocês acham? O que é uma abnegação no casamento? Isso. Querer sempre estar certo. A sua vontade que tem que prevalecer. O que eu quero, o que eu desejo. Né? É assim. Eu lembro em um casamento, o rapaz e a moça casaram, foram para a lua de mel. O rapaz está no banheiro, a moça está no quarto, de repente ela começa a gritar. Corre, corre aqui! O que foi, amor? Um rato. Passou um rato aqui. Como é que vai ter uma lua de mel com um rato dentro do quarto? Vamos procurar o rato. E aí, passaram a noite inteira procurando o rato. Bota móvel para lá, bota móvel para cá. Já estava amanhecendo. E nada do rato. Rapaz vira, tá bom, tá bem. Viu, amor? Não tem rato nenhum. Tem, não tem, tem, não tem. Brigaram. Terminaram ali na lua de mel. Cada um foi para o seu canto. Passado alguns dias, se encontraram. E aí, tudo bem? Tudo bem. E você, como é que tá? Tudo bem, olha. Que tal a gente... Vamos voltar? A gente está casado. Nos casamos. Então tá, vamos voltar. Então vamos ter a lua de mel que nós não tivemos. Foram para a lua de mel. E lá na lua de mel, nós somos uns tolos mesmo, né? Brigamos por causa de um rato. Não é? Por causa de um rato, Jorge. E um rato que nem existiu. Existiu sim. Não existiu. Existiu sim. E brigaram de novo. Né? Entende? A abnegação. Não querer abrir mão de estar certo. É o que eu quero, o que eu... Um dia alguém perguntou assim, essa história realmente aconteceu? Eu falei, não sei. Mas que tem ratos querendo entrar no nosso casamento? Ah, isso tem. Isso tem. Muitos ratos. E a gente tem que abnegar nossa vontade, nosso desejo.
Próximo, por favor. Ah, esse é muito bom. Isso não pode faltar no casamento. Você pode colocar ali, você coloca lá, por favor, histórias bíblicas, e aí você acha valente, ou mais valente. Ou valente ou mais valente. Se você escrever a palavra valente, acho que vai aparecer ali. Isso, mensagem valente, isso. Eu só esqueci o começo. Deixa eu ver aqui. Pode ser a primeira mesmo. Vamos ver. Quem é valente aqui? Quem é valente aqui? Isso, eu. Gente, se você não é valente, você é o quê? Covarde, então. Não pode ficar neutro. Quem é valente aqui? Tem algum covarde aqui? Isso aí. Então vamos lá. Ser valente ou um covarde? Pode passar. Lembra, alguém já viu esse desenho? Coragem, o cão covarde? O nome dele é Coragem, mas ele é um cão covarde. Pode passar. Tem gente que tem assim o nome de corajoso, mas na verdade ele não é. O que é ser valente? Pode passar. Será que é subir em cima de um jacaré? Será que é isso que mostra valentia? Pode passar. Ou subir na boca dele. Ou então, olhar no espelho e se ver, é um gato, se vê um leão, né? Agora sim, quem foi o mais valente aí na sua opinião? Esses três personagens bíblicos. Você tem que escolher um. Ou o rei Davi, ou o Sansão, ou o José. Qual dos três você pode dizer assim, ó, esse foi o mais valente? Peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelo início ali. Quem acha que Davi dos três foi o mais valente? Levanta a mão. O irmão Vitor, ele ficou assim, ele, não sei. Davi era valente, mas não sei se é o mais valente. Davi, um voto para Davi. Quem acha mais que é Davi? 2 votos para Davi. Quem acha que é o seu Sansão? 1 voto para Sansão. Sansão, só um voto para Sansão? Quem acha que foi seu Zé? O Zé, oi? É esse mesmo. O José. Então vamos ver. Vamos ver quem ganhou. Pode passar. Vamos começar com o rei Davi. Pode passar. Davi enfrentou um gigante. Tem que ser valente ou não? Gente, mas pouca gente. Vocês tinham que ter votado no Davi, porque, olha só, para enfrentar um gigante, enquanto um exército inteiro estava assim, ó, tremendo os joelhos, Davi falou assim, eu vou lá e vou matar esse incircunciso, né? Que está desafiando o Deus de Israel. Ele foi lá, matou, ainda fez o quê? Pode passar. Cortou a cabeça dele. Ô homem valente, hein? Puxa vida. Pode passar. Davi disse para Saul que quando ele era jovem, cuidando das suas ovelhas, ele matou um leão e matou um. Gente, para enfrentar um leão e um urso tem que ser valente ou não? Eu acho que eu largo a mulher para trás e corro muito. E olha só, pode passar. Imagina enfrentar um urso. Tem que ser ou não tem que ser valente? Muito valente. Pode passar. Ou leão, pode passar. Olha o leão como é que ficou. Olha lá, envergonhado, viu? Agora Sansão. Sansão, ô homem valente, hein? Não sei se Davi ou Sansão é mais valente, porque olha aí, pode passar. Sansão, a Bíblia diz que ele rasgou um cabrito como se rasga um leão. Até um cabrito está difícil de rasgar, né? Imagina um leão, né, Jorge? Diz que ele rasgou o leão, tem que ser muito valente. Ele enfrentou o leão e rasgou o leão. E aí, pode passar. Imagina rasgar um leão desse. Pode passar.
palavra de Deus diz lá, parece que em Juízes, né? Que Sansão matou 1000 filisteus com o quê? O que ele usou? Uma queixada de jumento. Ô, homem valente, hein? Imagina, enfrentar 1000, matar 1000. Tem que ser muito valente. Pode passar. Agora, quem votou no José? A irmã, José. Olha só. Quantos leões José matou? Nenhum. Quantos ursos? Nenhum. Quantos filisteus? Eu acho que José não matou nenhuma mosca de muleta. Imagina. Nenhuma mosca de muleta ele matava. Gente, mas eu estou para dizer que o José enfrentou a fera mais terrível, a fera de Minissaia. Porque essa tem que ser muito... É ou não é, irmão? Essa tem que ser muito valente. É nessa área que um homem mostra que ele é valente. Pode passar. Lembra lá a mulher de Potifar? E ela foi atrás de José. José, vem cá, José. E José fugia. Até um dia que José entrou na casa, não tinha ninguém, ele que era o responsável de tudo. E ela foi e agarrou ele. Agarrou seu manto, né? Sua vestimenta. E ele, saiu correndo. Ele conseguiu derrotar a fera de Minissaia. A fera terrível. Essa fera destrói famílias. Essa fera destrói ministérios. Essa fera é destruidora. Ela é má. E aí, pode passar. Tanto que Davi caiu por causa de quê? Exatamente, dessa fera. Quando ele viu Batseba tomando banho, né? E mandou buscá-la. Pode passar. Sansão caiu por causa de quê? Também da fera. Davi, não desmerecendo Davi e Sansão, Davi derrotava exércitos. Davi, não há ninguém igual Davi no Velho Testamento. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas, infelizmente, na área mais difícil, foi que ele caiu. Sansão também. Pode passar. E se preocupa com essa imagem não, ela está bem light, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o celular. Não só crianças, não só adolescentes, mas todos. Você tem algo na mão que é muito útil, mas algo muito perigoso. Que para você não entrar em sites ou imagens que você não deveria entrar, tem que ser muito valente. É muito valente. Porque alguém pode dizer, de graça, você entra fácil. De graça? O salário do pecado é a morte. Pode parecer que é de graça, mas o salário do pecado é a morte. Pode passar. Por que deveríamos ser valentes? Porque nunca existiu e jamais existirá alguém mais valente do que uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, que foi tentado em tudo, mas ele foi valente em tudo. Não cedeu em nada. Imagina, 40 dias sendo tentado e ele foi fiel. Né? Que possamos ser fiéis. Fiel no namoro, fiel no casamento, fiel na vida, fiel na igreja e, acima de tudo, fiel a Deus. Deus conta com os fiéis. O irmão Silas, ele nos ensinou lá na adoração de Correios 2 coisas que vale a pena ser. Ser um crente e ser fiel. Não basta ser crente, tem que ser fiel. Fiel a Deus. Amém? Então, esse botão não pode faltar no casamento. Volta lá, por favor. Nos botões da família. Vamos lá para o último.
Vontade de Deus, mesma fé, amor, perdão, abnegação, fidelidade. Para ter o quê? Filhos tementes. Isso mesmo. A maioria, isso não é regra, mas a maioria dos filhos vai refletir os pais. Vai refletir os pais. Se os pais abotoam os seus botões corretamente, o filho vai perceber tudo. Né? E ele vai querer refletir de certa forma. Ensina a criança no caminho que ele deve andar. Então, se ele não se converteu, é porque você não ensinou o caminho, certo? Não. Você ensina o caminho, você é exemplo. Mas isso não é regra. Você não pode converter o teu filho. Você dá o exemplo, você faz a sua parte. Você faz a sua parte. Mas é ele que vai decidir. Porque a gente conhece, né? Crentes, casais, famílias tão fiéis a Deus. Mas os filhos não querem saber de nada de Deus. Os pais não ensinaram? Ensinaram. Ensinaram. Mas eles não quiseram. Mas os pais fizeram a sua parte. Tá? Agora vamos lá para Gênesis. Vamos aproveitar, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Quem achar pode ler, por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-te-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso. Quem é que disse isso? Deus. Deus. Não é bom que o homem esteja só. Aí vem Paulo e diz assim: é bom que o homem esteja só. Estranho, não é? Vamos ver lá. Será que a Bíblia se contradiz? Billy Graham uma vez ele afirmou e disse assim, ó: eu já li a Bíblia várias vezes e encontrei nela eu já li a Bíblia várias vezes e encontrei muitos erros e todos eles em mim. Entendeu? A Bíblia não erra, não tem erro. Se tiver algum erro, está em mim, não na palavra de Deus. Então vamos lá, ela nunca vai se contradizer. Romanos 7. Na verdade é 1 Coríntios 7. Eu só errei o livro. 1 Coríntios, capítulo 7. Você sabia, vou contar um segredo aqui. Você sabia que a maioria dos crentes que dá estudo em Coríntios, quando chega no capítulo 7, eles pulam? Eles pulam. Eu falei assim, não vou falar sobre isso não. Né? Eles pulam. Mas ele é muito importante. Vamos lá. O que Deus disse? Isso. Vamos ver o que Paulo disse. Deixa eu ver. Não tem um monte. Peraí. Isso, está aqui o primeiro, exatamente. Pode ler, verso 1. Quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Muito estranho, né? Ou seja, não casar. Não tocar em mulher, não casar. Mas interessante que nós temos as respostas, mas nós não temos as perguntas. Mas pelas respostas, deduzimos quais sejam as perguntas. Talvez alguém perguntou, e aí, Paulo, devo casar? Eu falei, não. Não case. É bom que o homem não toque em mulher. Vamos lá. Aguenta firme. Nós não estamos desincentivando, não. Tá bom? Vamos lá. Verso 8. Pode ler. E aos solteiros e viúvos, seria bom se permanecesse no estado que também eu vivo. Como é que Paulo vivia? Sozinho. Sozinho. Então, olha só o que ele está instruindo os crentes. É bom que não toque mulher. É bom que viva como eu vivo, solteiro.
Parece que a Bíblia está se contradizendo, né? Deixa eu ver o próximo. Verso 27. Estás descasado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Isso, tá vendo? Você está casado? Separa não. Continue casado. Mas se você está solteiro, casa não. Olha, não é isso que ele está dizendo? Olha lá. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Estranho, né? Tem mais, ó, não para aqui não. Deixa eu ver aqui o próximo. 38. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. É? Muitos pais deixaram de casar a filha por causa desse versículo. Então, quem casa sua filha virgem faz bem. Mas quem não casa faz melhor. Agora para as viúvas. Verso 39 e 40. Vamos lá, pode ler. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Isso. Ele está falando tudo isso, gente. Ele mostra, não estou falando de mim mesmo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que está falando isso. Através dele. Então, ó. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Né? Então, quem está na lei, quer cumprir a lei e quer estar na graça, está em adultério. Está em adultério. Paulo vai dizer isso, né? Eu não lembro se é Romanos 7. Ou seja, se a lei ainda está viva, você não pode casar com a graça. A lei tem que morrer para você estar livre para casar com a graça. Né? Como? Romanos 7 mesmo, né? Então é o que ele fala. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no casar com crente. Todavia, será mais feliz. Como é que diz lá? Põe lá, por favor. Verso 40. Todavia, a viúva será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Isso. Irmão Vitor, o irmão lembra o versículo aqui que explica todo esse argumento de Paulo para que não se case? Não lembra do versículo? Eu tinha mandado para você um devocional. Não lembra não, ele vai lembrar. Sabe qual é o versículo que explica tudo que Paulo está falando? Que é bom não casar? É o versículo 26. Põe lá, por favor. Esse versículo explica tudo. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. O que os irmãos acham? O que era essa angustiosa situação presente? Perseguição. Isso. Perseguição. O que é mais fácil passar na perseguição? Solteiro ou casado? Solteiro. Ele não está dizendo que casamento não é bom, mas ele está falando que aquela época não era a época para se casar. Se eu sou solteiro e vem uma perseguição, eu me viro. Porque os crentes naquela época estavam sendo espoliados pelo governo. Estavam perdendo casas, bens, tudo. Imagina você tendo família. Você perde sua casa, você perde seu emprego, você perde tudo. Agora, para um solteiro, ele se vira. Ele dorme em qualquer canto. Mas se você tem família e filhos, passar por perseguição é difícil. É por isso que Paulo vai dizer assim, ó. Lê o verso, bota o 28, por favor. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão
angústia na carne, perseguição. Tá? É como se, por exemplo, nós passamos pela Covid. Imagina que em 2045 alguém pega a ata da igreja e lê lá: o casal fulano de tal não casou por causa da situação da época. Mas, ué, o que estava acontecendo? Ah, era Covid. Então não era tempo para casar, não era tempo para fazer ajuntamento. Não, era mais ou menos isso. Então Paulo não está desincentivando o casamento ou desaprovando o casamento. Mas ele está falando que a época, a angustiosa situação presente, claro que não estava no auge da perseguição. Viria 6 anos mais tarde, bem afinco. Mas ele, iluminado e instruído pelo Espírito Santo, já estava esclarecendo os crentes. Ó, não casa agora não. Fica solteiro. Ele fala mais sobre isso. Ó. Coloca o 32, por favor. O que realmente eu quero é que estás livres de preocupações. Casamento traz preocupações? Traz preocupações. É de fato. Tanto com a esposa, quanto com o marido, principalmente com os filhos, né? Deu 10 horas, a filha não chegou. Deu 11 horas, a filha não chegou. Você deve ficar doido. Não é? É muita preocupação. É muita preocupação. Mas em tempo de perseguição, bota a preocupação ao quadrado. É dobrado, é muita preocupação. É isso que ele estava dizendo. Ele está falando aqui para não casar porque ele queria que os crentes, na época, ficassem livres de preocupações. E claro, que ele aproveita para dizer que quem é solteiro, ele vai dizer, ó, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Põe 33. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Marido tem que agradar a esposa tem que agradar o marido. Pode passar. E assim está dividido. Ele é crente, ele fica dividido. Ele tem que agradar a esposa, ou ela, o marido, mas também tem que agradar a Deus. Ele fica dividido, não é? O crente casado é assim, ele está dividido. Mas o crente solteiro, ele vai dizer, ó, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim, no corpo como no espírito. O que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Próximo, 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então, quem é solteiro consegue se consagrar ao Senhor desimpedidamente. Ele não tem nenhum empecilho. Ele pode servir o Senhor 100%, como Paulo, por exemplo. Né? Eu, como missionário, eu tento agradar o Senhor, mas eu tenho que agradar também a minha família. Eu tenho que cuidar das coisas do Senhor e da minha família. Eu tenho que dosar. Né? Mas quem é solteiro, ele pode cuidar exclusivamente das coisas do Senhor. Isso é uma vantagem que Paulo está dizendo do solteiro. Tá? Isso é uma vantagem. Gente, mas esse capítulo aqui tem tantas coisas boas. Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos voltar lá no início. Tá. Vamos ver o verso 9. Coloca o 9 ali, por favor. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O sentido de abrasado aí é infeliz. Se uma pessoa está solteira, ela está infeliz, ela tem que fazer o quê? Casar. Mas se ela está feliz, ela tem que fazer o quê? Ficar solteira. Ela está feliz, ela está bem. Lembra que eu falei ontem? A igreja tem uma mania de ver um jovem solteiro e achar que ele está o quê? Infeliz. Mas na verdade ele está o quê? Põe felicidade nisso. Pode gastar dinheiro desimpedidamente, né? Vamos ver, a próxima vez que eu vier aqui, se os irmãos vão convidar, ver se você vai ter a mesma opinião. Então vamos lá. Verso 2. Põe lá.
Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Uma esposa, um marido. Versículo extraordinário. Pode passar. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Fala de intimidade. Pode passar. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Pode passar. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é incontinência? É deixar de ter relação, intimidade. Pode ter incontinência? Se houver algum propósito. Se houver algum propósito. Tá? Ele dá até um exemplo. Vai se dedicar para a oração. Se quer se dedicar, você se consagra, você fica longe um do outro. Porque jejum é uma coisa. Jejum é você deixar de buscar os seus interesses e buscar os interesses do Senhor. É deixar de para. Deixar de para alguma coisa. Isso é jejum. Ou dedicar à oração. Tá. Mas é por pouco tempo. Para quê? Para que Satanás não vos tente. Por causa da incontinência. Presta atenção aqui. Uma mulher casada, tendo saúde, se pratica a incontinência sem nenhum propósito, ela deixa o marido o quê? Desprotegido. Desprotegido. O marido, da mesma forma, se pratica a incontinência sem um propósito, deixa a esposa desprotegida. Entende? Está vendo como isso é sério? Como isso é espiritual? É espiritual. Satanás, ele percebe essa área. Porque essa área enfraquece a família. Essa área pode destruir uma família. Mais de 80% dos adultérios são causados por causa da incontinência. Isso não é desculpa, mas é por causa da incontinência. Deixar o marido desprotegido. Deixar a esposa desprotegida. Hã? Vou falar muito sobre essa área, não. Acho que já está já tá bom. Deixa eu ver aqui um versículo. Capítulo 7. Vamos lá, verso 10. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele está dizendo aqui, talvez parece que alguém se converteu, o marido não era crente, e perguntou, olha, talvez a pergunta fosse assim, olha, eu casei, era casado, eu me converti. Meu marido ainda não se converteu. Devo largar ele? Parece que essa foi a pergunta, né? Paulo fala, não, olha, os casados ordenam não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Pode passar. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Pode passar. Aos mais digo eu, não Senhor. Por que ele está dizendo assim? Primeiro ele disse, não eu, mas o Senhor. Agora ele inverte. Digo eu, não o Senhor. Por que ele está dizendo que não o Senhor? Ou seja, o Senhor ainda não ensinou isso a vocês. É isso que ele quer dizer. O Senhor ainda não falou isso com vocês. Então eu estou dizendo, porque o Senhor ainda não tratou isso com vocês. Lá ele já tinha falado, o Senhor já falou. Mas aqui o Senhor ainda não falou sobre isso. Então, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, parece que essa é a resposta, né? Se algum irmão tem mulher incrédula
e esta concede em morar com ele, não a abandone. Ou seja, o marido se converteu, a mulher é incrédula. Devo separar dela porque ela é incrédula? Não. Permaneça casado com ela, se ela consentir. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Não é porque você se converteu, o marido não é crente, você vai se separar. Continue casado. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. Será que o marido se torna santo vivendo com a mulher? Porque diz ali, ó, o marido incrédulo, ele é santificado. Mas que sentido de santificado é esse? Mais próximo de Deus. Entende? Esse sentido aí de ser santificado é se a esposa for crente, ele vai estar mais próximo de Deus. Ou seja, por quê? Porque a esposa é crente. Ele vai ouvir de Deus, ele vai ver testemunho. E aí tá. A esposa também incrédula, ela é santificada no convívio do marido crente. Olha os filhos também. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Porque os filhos, mesmo incrédulos, tendo pais crentes, eles são santos. Santo no sentido, não é de santo para poder ir para o céu, a não ser que ele se converta. Santo aqui é a mesma coisa, perto de Deus. Isso. Essa é a proximidade. Porque se os filhos, os pais são crentes, com certeza eles vão estar mais próximos de Deus. Porque eles vão ouvir a palavra de Deus, eles vão ser levados às reuniões. Então eles vão ser santos no sentido de mais próximos de Deus. É nesse sentido, tá bom? Pode passar. Deixa eu ver se tem mais aí. Mas se o descrente quiser apartar-se, se separar, que se separe, se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Ou seja, a esposa se converteu. O marido não quer mais ficar com ela. Você vai obrigar ele? Ele fala, deixa que ele vá. Pode passar. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Pode passar. Ante cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Isso é ter paz, tá? Isso é ter ordem. Interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem ensino para tudo. Tudo que você precisar. Tudo que você precisar, tem na palavra de Deus. Mas a gente tem que entender uma coisa. Deixa eu ver aqui. Qual é a reunião mais importante da igreja? É a que estamos ou é a ceia? A Bíblia não aponta uma reunião mais importante. Nós crescemos aprendendo. O importante da igreja é a próxima. É sempre a próxima, né? É a próxima. Porque essa nós já estamos, né? Sim. Sempre a próxima vai ser mais importante. Sim. Na verdade, todas são importantes. Não tem uma reunião mais importante que outra. Eu fui criado, eu cresci desde adolescente aprendendo que a ceia é a reunião mais importante da igreja. Não, a ceia é importante, mas a Bíblia não diz que ela é a reunião mais importante. Na igreja não tem uma reunião importante. Na igreja tem prioridades. E qual é a prioridade na igreja? Vamos lá, Atos 2:42. Atos 2:42. Olha ali. A igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, qual é de prioridade? Qual é a maior prioridade da igreja? O que inicia ali? Qual é das quatro? Qual é a principal? Doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos é a Bíblia toda? Não. Aonde começa a doutrina dos apóstolos?
Atos 2 para frente. Isso é doutrina dos apóstolos. E o resto da Bíblia? O restante da Bíblia é o que Paulo disse. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, não para a prática. Né? Prática é doutrina dos apóstolos. Eu lembro, acho que contei ano passado aqui, um irmão foi numa conferência e passou o final de semana na casa de um casal. E ela tinha acabado de ter um bebê. Mas já tinha um mês ou mais o bebê. E ela não foi na reunião nem na sexta, nem no sábado. E ela não iria no domingo. O irmão Marcelo, lá da nossa igreja, perguntou: a irmã não vai na reunião? Não, ela não pode ir, não. Não pode? Por quê? Ah, porque ela teve bebê. Ué, o que tem? Não pode levar o bebê? Não, é porque lá na lei, na lei diz que se for menino, tem que ficar 33 dias se purificando, não pode sair. Se for menina, 66 dias. Ou seja, pegou algo da lei, do Velho Testamento, e estava aplicando na igreja. Né? Então você não pode, para a prática, pegar. Por exemplo, no Velho Testamento, como era a lei que deveria tratar o homossexual? O que deveria fazer com o homossexual? Apedrejamento. Apedrejamento. Filho rebelde, apedrejamento. E hoje, como devemos tratar o homossexual? Apedrejar? Amá-lo. Amá-lo e mostrar o amor de Deus. Como todo mundo. Entendeu? Você está vendo como é diferente? O tempo da lei, tempo da graça. Velho Testamento e doutrina dos apóstolos. Então, a igreja fica com a doutrina dos apóstolos. Claro que nós vamos lá no Velho Testamento e aprendemos da fé de Abraão, a valentia de José. Ah, ele não estava aqui. Ele não estava aqui, chegou atrasado. Ah, viu? Era valente, sim. Mas tinha alguém mais valente que ele. Isso aí. Jesus é aquele valente que diz lá, que entrou na casa. Jesus é mais valente do que aquele que era o valente da casa. Não tem uma parábola lá? Quem era o valente da casa? O diabo. Mas Jesus era mais valente que ele, derrotou ele. Né? E o homem valente é aquele que não domina uma cidade, mas aquele que domina a si próprio. Exatamente. Essa questão. Isso. Nós somos os nossos maiores inimigos. O nosso maior inimigo, não é? É a nossa carne. É verdade, meu irmão. Então vamos lá. Prioridade da igreja, doutrina dos apóstolos. Palavra de Deus. Segunda prioridade. Comunhão. Aonde nós aprendemos a ter comunhão? Com doutrina dos apóstolos. Terceira. Se você está em comunhão, você parte pão. E se você está em comunhão, parte pão, suas orações serão ouvidas. Isso, ó. E nas orações. Você não pode inverter isso. Não pode inverter a prioridade. Como Tito, por exemplo. A Bíblia tem prioridade. Quer ver? Abre lá em Tito. Qual é a prioridade na vida de uma esposa? O marido ou os filhos? Você tem filho? Vamos lá. Tito. Acho que é de Filemão, né? Isso, Tito. Deixa eu ver aqui, ó. Capítulo 2. Põe aí, por favor, verso 3. Tito 2, 3. Quantas mulheres idosas, as irmãs idosas da igreja, qual a função delas? Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas
amarem ao marido e a seus filhos. Olha, as irmãs idosas, a função delas é instruírem as jovens recém-casadas a amarem quem primeiro? Marido e aos filhos. Não é, aí não está dizendo que é amar o marido mais do que os filhos. Mas a prioridade na vida de uma mulher é o marido, não os filhos. Alguém já disse, né? Marido dá filho, mas filho não dá marido. Os filhos uma hora vão embora, mas o marido fica. Não é? Então, ó, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que fazer o feijãozinho do meu filho. Se não tiver o feijãozinho do filhinho lá. Aí o marido, não, tá quase azedando, tem aquele lá na geladeira lá. Aonde vai esse casamento? Você entende? Tá? Uma vez eu falando numa reunião para casais, e eu falei isso. Aí tinha uma jovem com um bebê, e o marido virou para ela e falou assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu sou prioridade. É porque minha esposa que ouviu. Se eu tivesse ouvido. Se eu tivesse ouvido. Eu ia falar com ele aqui, ó. Vem cá, rapaz. Deixa eu falar contigo aqui. Eu falei igual o Silvio Ximenes. Rapaz, vem aqui. Como o marido vai ser prioridade na vida da esposa? Quando o marido ajudar a esposa a cuidar dos filhos. Quando o marido ajudar a ensinar os filhos, quando o marido ajudar em tudo na casa, aí ela vai ter tempo para cuidar do marido. Isso. Porque às vezes a esposa faz tudo. Tudo. E o marido ainda quer atenção? Ela não vai ter tempo. Ela vai estar desarrumada. Ela vai estar cansada. É ou não é? Mas se o marido ajuda, não é? É outra coisa. Se o marido é um quê? Cônjuge. Se ele divide o fardo, se ele divide o peso, aí sim, um vai ter tempo para o outro. Tá vendo como é tudo uma questão de organização, uma questão de priorizar o tempo? Eu digo que o casamento não é para ser feliz nem para fazer o outro feliz. O casamento é para compartilhar alegrias, desafios, problemas, compartilhar. Se haver compartilhamento de tudo, vai haver um compartilhamento voluntário, uma atitude em relação, em direção ao outro. Isso aí. Né? Certeza. Então é isso. Você falou que teríamos até 7h15? Temos mais 10 minutinhos? Então, deixa eu mostrar algo ali, mais ou menos. Vamos terminar com as 5 linguagens do amor? Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor? Levanta a mão. Tabela, né? Tá. As 5 linguagens do amor foi... Quiser emprestado? Eu acho que tem até na Avon. Eu empresto. Na Eu Avon. empreendo vendo no filme dele. Quem quiser Tá bom. emprestado. Então, quem criou as 5 linguagens do amor? Foi um pastor americano, Gary Chapman.
Então esse pastor, parece que batista, claro que ele foi orientado por Deus. Ele bateu certinho sobre as 5 linguagens do amor. Então, todos nós usamos uma das 5 linguagens para amar e ser amado. Tá? Nós temos a primeira linguagem ali, que é palavras de afirmação. Então, se você tem essa como linguagem de amor primária na sua vida, você vai se sentir amado ou amada se alguém te elogiar. Se o cônjuge te disser, por exemplo, que te ama. Né? Que te ama. Eu te amo. A pessoa se sente amada, né? Agora, se a linguagem de amor da pessoa não é palavra de afirmação, ela vai gostar de ouvir? Sim. Mas isso não quer dizer que ela vai se sentir amada, porque não é a sua linguagem de amor. Tá? Então, palavra de afirmação é isso. Não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. Isso aí. Então, palavra de afirmação. Poxa, olha, aquilo que você fez, puxa, ficou muito bom. Exatamente. Eu tenho orgulho de você. Palavra de afirmação. Tá? Então, se tem alguém que a linguagem de amor é palavra de afirmação, então capriche nas palavras. Né? Capriche nas palavras. Segundo, tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? Olho no olho. Conversar. Passar tempo junto. Né? Essa não é a minha linguagem de amor. Às vezes eu gosto de me isolar, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de ficar no meu canto. Não é a minha linguagem de amor. Agora, quem tem essa linguagem de amor, não basta levar para passear de vez em quando. Não, isso é muito pouco. Ver filme ainda é pouco. Porque você vai ver filme, quem vai ter a tua atenção é o ator, é o programa. É desligar a televisão e olho no olho, conversar. Acho que todas as mulheres buscam um conversador brilhante, né? Então é tempo de qualidade. Eu falava antigamente, quando o Face estava no auge, né? Não é conversar pelo Face, é face a face. É assim, olho no olho. Isso é tempo de qualidade. Estar junto. Linguagem de amor, principalmente das crianças. Do Theo, então, pai, vamos brincar junto, pai, vamos ficar junto, pai, vamos sair, vamos. Eu tenho que. Tempo de qualidade. Toque físico. O que é o toque físico? A pessoa se sente amada, por exemplo, dá licença, tá? Assim, ó. Olha só. Apenas um cafuné. Ela se sente amada. A linguagem de amor dela é toque físico. Ela se sente amada quando ela é tocada. Mão com mão. Abraçar. Tem gente que é a minha linguagem de amor. Eu gosto de abraçar. Eu vejo, meu irmão. É minha linguagem de amor. Toque físico. Quarta linguagem de amor. Atos de serviço. O que é atos de serviço? A pessoa que tem essa linguagem de amor, ela gosta de ser ajudada. Ela gosta de, se está fazendo alguma coisa, chega alguém, ó, vem, poxa, eu vou te ajudar. Eu vou falar mais sobre essa. Atos de serviço. Presentes. Presentes, a linguagem de amor presentes, a pessoa se sente amada quando ganha um presente. Não é a minha linguagem de amor. Pode me dar presente, tá? Mas não é a minha linguagem de amor. Pode falar. A linguagem é a mais difícil, que gasta dinheiro. Não, mas tem uma mensagem boa para você. Quem tem essa linguagem de amor, você não precisa gastar dinheiro. Você pode confeccionar. Você pode arrancar no jardim uma flor. Porque o importante para quem tem essa linguagem de amor não é gastar dinheiro, é ser lembrada. Não, já fosse eu. Entendeu? Então, uma carta. Olha, eu fiz uma carta para você. Alguma coisa assim. Então, não precisa gastar dinheiro, não. Ele deve ser assim, né? Mas... Brincadeira, irmão. Tá melhorando? Ele chega lá. Então é isso. Se alguém, se seu cônjuge, claro que a gente está falando cônjuge,
é onde você tem que aplicar mais essas linguagens. Mas quem não é casado pode aplicar as linguagens de amor com o pai, com a mãe, né? Com os parentes, com um amigo, com uma amiga, né? Presente. É ser lembrado. Vamos lá, vou dar um exemplo. Cada ser humano tem pelo menos 2 linguagens de amor. 2. A primária, que é a que fala mais alto, e a secundária. Linguagem de amor enche o tanque de amor. Então, há muitos casamentos que o tanque de amor está vazio. Vazio. Então, vamos lá. Minhas 2 linguagens de amor. Palavras de afirmação. E 3, toque físico. Essas 2. Da minha esposa. Tempo de qualidade e atos de serviço. Aí que está o desafio. Porque quando os 2 falam a mesma linguagem, fica fácil. Agora, quando os 2 falam linguagem diferente, aí que está o problema. Problema não, o desafio. Porque eu não tenho que falar a minha linguagem de amor nela. Eu tenho que falar a linguagem de amor dela. Então, eu tenho que aprender a falar língua. A linguagem dela. Né? Vou dar um exemplo aqui. Ela vai lembrar disso. Um dia, ela é tempo de qualidade. Um dia, me empresta aqui, por favor, seu celular. Um dia tá a dona Débora me contando uma história. E tá eu lá. Nunca faça isso quem tem tempo de qualidade como linguagem de amor, principalmente primária. E ela, Sabe o que ela fez? Ela também não é boazinha, não. Ela parou na metade do assunto. O que ela esperava que eu fizesse? Ué, amor, continua. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu perguntei? Não. Porque, na verdade, eu estava prestando atenção? Não. Eu estava prestando atenção no celular. E aí, depois que ela foi me falar isso, aí eu tive que aprender. Então, quando ela fala, aí eu termino lá rapidinho e presta atenção. Aprendi. Não é? Então, é isso. Obrigado, tá? Então, vamos lá. Identifique suas 2 linguagens de amor aí. Você mais se... Olha, a minha é... ato de serviço, por exemplo. Da minha esposa não é palavra de afirmação. Então, se eu disser a ela, Débora, eu te amo, ela vai gostar, mas ela não vai se sentir amada se eu disser que eu a amo, porque ela não é palavra de afirmação, mas ela é ato de serviço. Gente, se ela chega na cozinha e encontra a louça lavada, você vai ver como é que os olhinhos dela brilham. Brilha! É uma declaração de amor que eu faço para ela. Porque a linguagem de amor dela é ato de serviço. Você entende? Porque nem toda mulher é ato de serviço. Tem mulher que o marido vai fazer... Não. Deixa que eu faço. Eu gosto de fazer sozinha. Eu gosto de fazer direito. Então, mas tem mulher que gosta que o marido ajude, que arruma a casa, né? Que ajuda em tudo, né? Que divide, tá? Então, vamos lá. Porque em casa, todo mês, toda semana ela tá diferente. Tá diferente? Um presente. Ela tá falando uma linguagem diferente? Uma palavra, afirmação, Bilíngue. É complicado. Eu acordo todo dia com uma mulher diferente. Então ela é... Como é que é o nome da pessoa que fala mais de 4 línguas? Poliglota. Poliglota. A maioria das mulheres que eu conheço é poliglota. Sim. Então vamos lá. Identifique-se aí. As suas 2 linguagens de amor. Identificou? E aí? A minha é a 1 e a 3. Da minha esposa é a 2 e a 4. Identificou a sua aí? Então vamos lá. Quem gostaria de começar dizendo quais são as suas? Pode falar. O meu é toque físico e toque físico, não tem outro. Eu já fiz o teste do livro, lá tem um teste, né? Aí deu só toque físico. Eu não queria falar. Rapaz, eu particularmente, eu não consigo identificar exato, acho que depende do momento, isso aí tudo encaixa.
Poliglota. Poliglota. Mas aqui, o mais importante é identificar da esposa. É isso aí. É que eu falo sempre aqui. Desafio é agradar a esposa. Marido, pouca coisa agrada. Precisa de muita coisa para agradar. Agora, mulher, não. Eu tenho uma definição rapidinho, que eu vi o pastor falando. Ele falou assim: homem é sol. Homem é a mesma coisa o ano todo. Mulher é lua. É fase. Entendeu? São 4 fases no ano, no meio. Então tem que a sabedoria do homem entender que fase dá. Para poder tentar acertar. Eu tenho 29 anos que eu pelejo, mas estou na luta. Mas a gente tem que entender, irmãos, por que ele deixou a mulher por último? Ele deixou por último da sua criação o mais bonito, mas também o mais complexo. É uma verdade. Na natureza, há algo mais complexo que a mulher? Mas é algo mais bonito? Não, não é? Amém? Amém. Amém. Isso aí. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, eu não vou pedir que cada um fale, não. Mas você vai levantar a mão e você que é casado, percebe aí, tá? O que a sua esposa levantou a mão, o que seu marido levantou a mão, tá? Então quem tem linguagem de amor aqui primária, aquela linguagem assim que toca teu coração. Palavra de afirmação, levanta a mão. Uhum. O namorado não tem, não? Pena. Tá gravando a live? Tá? Fala para ele assistir. Fala para ele assistir. Levanta de novo. Quem tem a linguagem de amor, palavra de afirmação aqui. Uhum. Vamos lá. Quem tem aqui linguagem de amor, tempo de qualidade. Tem homem também, ó. Olha só, que legal. É difícil encontrar tempo de qualidade em homem, mas tem. Uhum. Ih, agora todos os homens vão... Nem todos, na verdade. Toque físico. Levanta a mão. Uhum. Sim. Tá percebendo aí, né? Beleza. Quem tem linguagem de amor, atos de serviço. Ali, ó, para você ver, irmão. Sim. Legal. Quem tem como linguagem de amor, presente? Aham. Sim. Amém. Então, irmãos, qual é o nosso maior exemplo como para casamento? Cristo e a igreja. Porque o que Cristo fez pela sua igreja? Morreu. Ele morreu por ela. Há sacrifício maior que esse? Não. Cristo é o maior exemplo como marido. E quem é um exemplo de esposa? A igreja. Né? Mas por que ela se submete a Jesus? Porque Jesus a ama e se entregou por ela. E ela se submete. Entendeu? É assim. Possamos ser abençoados pela essa palavra do Senhor. Possamos ter casamentos abençoados, felizes, para a glória do Senhor, para abençoar e fortalecer a igreja. Amém?